Seja bem-vindo à segunda Special Bonus Class, uma aula bônus secreta para você aprender o máximo possível do idioma antes da liberação da última e mais importante aula da Fluency Week, que vai ser liberada agora, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Na aula de hoje, meu querido amigo Gavin Roy, um americano mestre em aprendizado de línguas e um dos youtubers de idiomas mais conhecidos do mundo, vai te ensinar a utilizar os famosos e temidos phrasal verbs, expressõezinhas muito utilizadas por nativos no dia a dia e que são indispensáveis se você realmente quer falar com fluência. Nessa aula, eu e o Gavin vamos te desafiar a compreender uma aula 100% em inglês. Mas fica tranquilo, tranquila, porque o intuito da aula não é que você compreenda tudo o que ouve, mas sim que você se desafie, pratique a tua habilidade de compreender o idioma e comece a se familiarizar com um nativo, falando inglês com naturalidade, como ele falaria no dia a dia. Portanto, se você tiver dificuldades, não se preocupa. É normal e eu já imaginava que isso aconteceria. Volte quantas vezes forem necessárias. Tenha calma. Compare a legenda em inglês com a legenda em português para aprender novas palavras. Repita as expressões em voz alta, copiando o Gavin. Sinta a tua compreensão melhorar a cada vez que você assiste. E aperte os cintos, porque essa aula vai ser uma verdadeira imersão no idioma, como ele é falado por nativos. Isso dito, é hora de começar. Welcome to your next class. Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos, sou nativo de inglês americano e dono do canal no YouTube Small Advantages. Estou aqui com vocês durante a Fluency Week com uma aula muito especial sobre os 10 phrasal verbs mais usados no mundo do trabalho que vão te acompanhar durante toda a sua jornada com o inglês, a minha língua materna. E já que é a minha língua materna, na verdade, let's speak English. During this entire lesson, I'll be speaking in English, specifically American English, my mother tongue. And I'm doing this because remember, daily contact with native speakers of English or whichever language you're learning is extremely important. Listening to my speech will not only help your comprehension and your listening, but the verbs and the phrases that I'm using during this lesson are exactly what you'll hear here in the United States. To begin, what is a phrasal verb? I could begin by telling you that a phrasal verb is a verb followed by a preposition, which is a fancy grammatical word for above or on or to or for, these tiny little words. We could go into a giant explanation about what prepositions are and the theory of phrasal verbs, but as Javi has already talked about, it's not helpful to focus too much on the tiny details and the whys, os porquês, the whys of every single word, every single instance of every single piece of grammar. So, what we're going to be doing in this video is seeing these 10 phrasal verbs in real context, in real expressions, in a pretend situation, and talk about them. See how they look, see how I'm going to use them, and go from there. So, sit back, relax, but focus, and let's learn together. And for now, let's think of phrasal verbs as simply verbs that are actually 2 or 3 words long. So, everyone has their own reasons for wanting to learn English or another foreign language. Some people learn it to travel. Some people learn it to be able to watch movies and TV shows. Some people learn it for work. And so today, our pretend situation will be a job interview, meaning that I need to change my shirt. Preciso mudar de roupa. Let's pretend that you are looking for a new job in the United States. You look in the newspaper and, especially nowadays, you look online and you see a company advertising a new position. In the description of a job posting that you are particularly interested in, it says,
We are looking for someone who thinks outside the box. Aqui, o verbo não é somente looking, mas é looking for. Essas duas partes do verbo é igual no português. Não é somente procurar, mas é procurar por, né? Um emprego, um interessado, a job applicant, someone who thinks outside the box. Outside the box é outra expressão super bela, assim, muito usado, com certeza. We are looking for someone who thinks outside the box. Daí você continua lendo a descrição do emprego, do trabalho, né? E tem mais uma coisa. You will have to be prepared to put up with a lot of pressure in this company. Agora, o phrasal verb é de 3 palavras. Put up with quer dizer aguentar. Com o verbo tolerar, por exemplo, a gente tem algo no inglês semelhante, que é o verbo simples to tolerate. E eu poderia falar, you will have to be prepared to tolerate a lot of pressure in this company. Só que é 10 vezes mais comum usar um phrasal verb no inglês em vez de um verbo simples. Daí o porquê, the why, the reason that we use put up with in this sentence. You will have to be prepared to put up with a lot of pressure in this company. And by the way, remember that you will have the opportunity to review all of these phrasal verbs and to put them into practice, pôr em prática, colocar para fora everything that you're learning in this lesson in the walk and talk, the podcast that accompanies this lesson after the video. So keep relaxed, but keep focused, and let's see our third phrasal verb. Let's pretend that I have applied for the job and they have requested that I come to the company for an in-person interview, uma entrevista presencial. One of the most common questions in a job interview in the United States is, what makes you stand out from the other applicants? To stand out. Destacar-se. Chamar a atenção. Qual é o seu diferencial, né? What makes you stand out from the other applicants? Stand out é um verbo intransitivo. It's an intransitive phrasal verb. This is a lot of crazy grammatical terminology again. And another very important question that you might receive. How would you feel if we had to call off a project that you are working on? Call off significa cancelar. E daí, mais uma vez, how would you feel if we had to call off a project that you are working on? Remember, the job application said that this might be a stressful position, that you might have to put up with a lot of pressure in this company. So this question is a very good one. Essentially, it wants to know how you would put up with stress or a sudden change in your work. And because you studied your phrasal verbs and practiced daily contact with English, you answered all of these questions perfectly, and 2 days after your job interview, they offer you the job. Parabéns! Congrats! However, the salary is a little lower than you were expecting. And when your friend asks you if you will accept the job, you tell her, I will have to turn down this offer unless they offer me a better salary. Aqui o phrasal verb turn down significa não aceitar, recusar. I will have to turn down this offer unless they offer me a better salary. O legal sobre os phrasal verbs é que muitas vezes tem outros significados também. Então, turn down pode ser não somente não aceitar ou recusar, mas também diminuir o volume. Pense em girar a knob on your radio dial. To turn down
quer dizer diminuir o volume. Talvez você esteja no Uber and the volume is really high, it's really loud, and you ask the driver, could you please turn down the volume? Pode fazer o gesto sim ou não também. Could you please turn down the volume? Muito educado mesmo. E você foi muito educado também quando você perguntou, pediu para a empresa a salary increase. You explain your reasoning, your rationale, seu raciocínio, and the company agrees to pay you a higher salary. But they ask you a few final questions. For example, por exemplo, will you be able to come up with the daily reports punctually? Come up with é mais um phrasal verb de 3 palavras que quer dizer produzir, ou nesse sentido talvez melhor ainda seria entregar. Will you be able to come up with the daily reports punctually? E eles acrescentam também, we need someone to come up with better solutions for our team. Agora, come up with tem um sentido um pouco diferente. É produzir sim, mas talvez melhor seria algo como criar, inventar, engendrar, talvez. We need someone to come up with better solutions for our team. And the final thing they add before accepting your salary raise is, we expect you to take to these projects very seriously. O phrasal verb take, to, quer dizer mergulhar de cabeça, né? Realmente se dedicar. We expect you to take to these projects very seriously. You accept, they accept your raise, and you're hired. Assim, you're hired é muito engraçado no inglês porque o oposto rima. You're fired. Você está demitido. You're hired. You're fired. Enfim, you start your job and you love it. One of the best things about your new job is your coworkers. When you're talking to your mom on the phone after your first week at your new job, perhaps you might tell her, I instantly took to my new coworkers. Agora é o mesmo phrasal verb, to take to, mas dessa vez com o sentido de se afeiçoar, ou de começar a gostar de alguma coisa, ou de alguém. Yeah, I instantly took to my coworkers. I love my new job. There's even a company soccer team. Eu sei, por algum motivo, na língua inglesa, futebol é soccer e futebol americano é somente football. Eu não sei o porquê. Como sempre, é melhor não pensar demais nisso, né? Porque eu tenho, na verdade, outro phrasal verb que se encaixa muito bem aqui, que é to sign up. Have you signed up for the Tuesday soccer team? To sign, sozinho, é tipo assinar, mas daí to sign up, literalmente, assinar para cima, mas não, é um phrasal verb, então vamos aceitar somente o que significa, que na língua inglesa é inscrever-se, matricular-se, registrar-se. Have you signed up for the Tuesday soccer team? Mas tem outras coisas além de futebol a ver com a companhia, né? You have a lot of other things to do in the company besides just soccer, of course. You're gonna be setting up a lot of things. O verbo set é o verbo com, acho que é o maior número de definições na língua inglesa, mas quase todos têm a ver com montar, instalar, construir, organizar. Temos exemplos. Aqui no sentido de instalar, armar, montar. Your job will be to set up the new equipment. Outro exemplo. Can we set up a meeting for tomorrow at 2 p.m.? Agora o phrasal verb set up significa marcar, agendar. Can we set up a meeting for tomorrow at 2 p.m.? Outra pergunta. Can you help us set up the meeting room? Agora é mais como organizar, né? Dispor, preparar quase. Can you help us set up the meeting room? Guys, a super interesting thing about a lot of these phrasal verbs actually is that they can be split up within the sentence.
não precisam estar juntos um ao outro, o verbo e a palavrinha, a preposição, né? Muitas vezes dá para rachar mesmo. Por exemplo, em todas essas frases, esses sentences que acabei de dar, your job will be to set up the new equipment. Pode também ficar como your job will be to set the new equipment up. Estranho, né? Como é que up pode ficar no fim? E com os outros dois exemplos. Can we set up a meeting for tomorrow at 2 p.m.? Pode também ficar como can we set a meeting up for tomorrow at 2 p.m.? E daí, o último exemplo. Can you help us set up the meeting room? Também pode ficar como can you help us set the meeting room up? And let's review your final phrasal verb of today's lesson. You're asking your coworkers what time they normally go home because nowadays our schedules are more flexible. And your coworkers tell you, we normally punch out at 6. Punch out quer dizer sair do trabalho, né? Bater cartão. We normally punch out at 6. Now, you might be thinking, oh my God, how am I gonna remember all of these phrasal verbs and all of these definitions and all of these rules, regrinhas? First, calma, tranquilo, tamo junto. Our goal is for you to be able to remember all of these phrasal verbs when you are speaking English with your own mouth. And we have specific techniques for you to practice this, for you to internalize these phrasal verbs. So you're not even thinking about them. You're just saying them when you're speaking English. I'm going to review all of the phrasal verbs in a second, but remember that you also have the walk and talk after this class to review exactly these verbs and these usages that we reviewed today together. And beyond this, in the next video, Javi will have a detailed explanation of the memorization techniques, the memorization system that is so important when you're learning a foreign language. In this video, he's going to be giving you specific details about how to take all of this mess, these random verbs, to organize them in your head and to internalize them so that you never forget. But it's a simple system. It's a system that anyone can use. It's efficient. It's a system that I used when I was learning Portuguese and now Czech. And it's the single biggest reason that I am now fluent in Portuguese and in Czech. So make sure to check out the next video about this memorization system. You're gonna love it. And before I end, let's review all 10 of these phrasal verbs and the examples I gave one more time. Look for. We are looking for someone who thinks outside the box. Put up with. You will have to be prepared to put up with a lot of pressure in this company. Stand out. What makes you stand out from the other applicants? Call off. How would you feel if we had to call off a project that you are working on? Turn down. I will have to turn down this offer unless they offer me a better salary. Could you please turn down the volume? Come up with. Will you be able to come up with the daily reports punctually? We need someone to come up with better solutions for our team. Take 2. We expect you to take to these projects very seriously. I instantly took to my coworkers. Sign up. Have you signed up for the Tuesday soccer team? Set up. Your job will be to set up the new equipment. Can we set up a meeting for tomorrow at 2 p.m.? Acabei de perceber que talvez set up nesse sentido pode ficar como combinar também. A gente poderia combinar alguma coisa? Uma reunião? E daí, can you help us set up the meeting room? And finally, punch out. We normally punch out at 6. Now, I'm gonna punch out. Make sure to check out the next video. And one more time, guys, tamo junto. We're in this together, and I'm glad to be here with you. I'm glad you're here. Bye for now.
Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora colocamos em prática 3 dos 4 passos do método. O passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. O passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio, estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do método e revolucionou completamente a minha capacidade de aprender idiomas, me transformando em uma verdadeira máquina de memorizar conteúdo. A mágica, como eu chamei esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdos com o meu método e não esquecer de absolutamente nada. Imagina só ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, essa é uma técnica extremamente simples e acessível. Qualquer pessoa consegue usar. Mas como essa aula já está ficando um pouco longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que será liberada na quinta-feira agora, dia 2 de julho. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar todas as informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que eu decidi abrir para a Fluency Academy. E não esquece, logo abaixo do vídeo tem um botão para você baixar os materiais da aula, além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio, feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. E claro que eu não poderia deixar de te dar os parabéns. Você completou o desafio das aulas práticas e vai ganhar um prêmio muito, muito legal. Para finalizar, me diz aqui na área de comentários, de 0 a 10, o quão determinada você tá para falar um novo idioma com fluência. That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. Eu decidi comprar o curso porque na época eu tinha acabado de ganhar uma bebezinha. E pra mim foi muito legal porque eu consegui encaixar na minha rotina. Então, se você tem alguma dúvida sobre será que você vai ter tempo, sim, você vai ter tempo. Porque se eu tive tempo com uma bebê de 10 dias, mesmo com faculdade, trabalho, todo mundo consegue. Eu estudei durante anos, fiz intercâmbio, precisava falar de qualquer jeito. E um dia, mexendo nas redes sociais, o Ravi apareceu para mim e propôs um método totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado na vida. Comecei a estudar com o Ravi e eu consigo entender os nativos falando agora. E eu consigo usar as expressões deles. Eles até me perguntam, como você sabe essa palavra? O medo que eu tinha do inglês, graças a Deus, já foi. Então, se você tem problema com inglês como eu tinha, não consegue falar nada, ou acha que consegue, quando vê um nativo, vem pro Ravi, que eu tenho certeza que tudo vai mudar e vai melhorar. E a minha noção de inglês mudou completamente. Eu nunca imaginei que eu aprenderia de uma forma tão rápida e tão descomplicada o inglês. E assim, já penso em fazer outras línguas, claro, porque é um divisor de águas. Realmente o método funciona. Muito obrigada, Ravi.